capítulo 6 é uma pequenina carta, uma carta de um só capítulo. É uma carta pequena, um só capítulo. E eu quero convidar você a ficar atento. Nós vamos fazer essa leitura. A gente está chegando ao fim da nossa série, da nossa exposição sobre as cartas de João. E então nós temos hoje aqui a segunda carta de João. Domingo que vem a gente encerra com a última carta e logo depois a gente vai passar a expor as escrituras no livro de Jó. Mas hoje nós vamos aqui na segunda epístola, nessa segunda carta de João. Eu quero ler, ela é pequenina, são 13 versículos, e pedir para você ficar bem atento. Agora é um momento tão importante. As crianças que ficam no templo também me ajudem e prestem bem atenção aqui no tio pastor, e para a gente entender a palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem a ter convosco, não traz essa doutrina, não recebais em sua casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a vossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e essa é uma preciosa palavra. Senhor, nós nunca poderemos compreender essa palavra senão pelo auxílio do Teu Espírito Santo. E todos os domingos nós nos reunimos a corações e aqui com situações tão diversas, aos cansados, àqueles que estão desesperançosos, a talvez aqueles que vêm aqui com a expectativa de ouvir a Tua voz, porque precisam e carecem de uma direção, de um alento que venha do Senhor, àqueles que talvez estejam aqui por pura obrigação ou por manutenção de um hábito religioso. Eu não sei, o Senhor os conhece a todos, mas a Tua palavra é transformadora, ela perfura, ela é a espada afiada que discerne, que disseca os nossos corações. A minha oração, portanto, é que o Senhor fale aos nossos corações, arrebata os nossos pensamentos, ajuda a gente a estar atento aqui, a voz que vem do Senhor, para a glória do Teu nome é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, o que vem à sua mente quando eu falo a palavra verdade? O que saltita aí no seu pensamento quando eu digo verdade?
Qual é a definição? Ou o que você entende por verdade? Bom, é bem possível que venham às nossas mentes aquilo que talvez seja mais óbvio, talvez aquela definição do dicionário. Então vamos lá no dicionário, aqui no Michaelis, ele diz assim, ó, verdade, o que está de acordo com os fatos, com a realidade, de conformidade com o real, verdade, autenticidade, exatidão, veracidade. Outra definição. Coisa, fato ou evento real, juízo ou afirmação ou proposição que não se pode negar e que é aceito como autêntico. E de uma forma bem simples eu diria para você, verdade é o contrário do falso. O falso é o contrário da verdade. Se a gente for para uma definição mais talvez elaborada, menos dicionaresca, aqui o Paul Copan, ele diz assim que a verdade são as crenças, as ideias, as proposições, as histórias, as alegações que se harmonizam com a realidade, que se harmonizam com as coisas como elas são. Mas ok, você é um habitante desse mundo ultramoderno, pós-moderno, do jeito que você quiser chamar. E talvez quando a gente fala de verdade, você pensa assim, ou pelo menos você já ouviu alguém dizer assim, peraí, verdade, você tem a sua e eu tenho a minha. Você já ouviu isso em algum lugar? Ou você possa dizer assim, não é tão simples assim, porque a gente vive em um mundo em que cada um afirma ter a sua verdade. Aí a verdade já não é tão somente dependente do fato, mas daquilo que você acha, e aí fica mais difícil a gente fazer um juízo de valor. Mas por que então que a gente vive num tempo em que as pessoas dizem a verdade é relativa, isso é verdade para você, pode não ser para mim? Porque a gente vive num tempo que enfrentou uma mudança cultural. A nossa cultura, ela suspeita dos fatos. Quem é que disse? Ela duvida daquilo que é objetivo. Eu preciso desconfiar de uma verdade que se afirma, pois a sua convicção daquilo que é verdade pode estar influenciada pelo teu contexto, pela história que você vive. Então, na desconstrução dessa verdade, quando a gente pergunta assim, o que é belo para você? Me diga a definição de belo. Olha, por exemplo, no campo das artes. O que se chamam e o que se define como arte para alguns e para outros. Então, você quer ver? Eu vou fazer uma afirmação aqui e aí você vai me dizer. Não precisa me dizer não, tá bom? Você vai pensar se é verdade, ou se é verdadeiro ou se é falso. Anitta é cantora. Aí, difícil, né, gente? Para alguns já são diretos. Se eu perguntar para o Marquinho, eu acho que eu já sei a resposta que você vai me dar. Ele é músico, ele tem uma avaliação técnica. Se eu perguntar, talvez... Na verdade, eu desejo que todos vocês tenham a mesma opinião do Marquinho, tá? Essa é verdadeira, tá bom? Mas olha só, por que eu estou falando sobre a verdade e a importância da gente entender? Porque esse é o tema que João vai tratar. Você percebeu que no início, nos 5 primeiros capítulos, há uma repetição da palavra verdade. João é incisivo ao falar da verdade. Mas ele vai chamar a gente para entender esse conceito bíblico de que é verdade, daquilo que é verdade, e ele não ignora subjetividade, ele não ignora as nossas limitações que a gente tem para acessar a verdade na sua totalidade. Não se ignora nada disso. A perspectiva bíblica não ignora nada disso, tá? Mas a verdade, como tema central aqui trabalhado por João, ele nos ensina, ele nos desafia a preservarmos essa verdade. A gente já vai falar sobre isso. Só para te contextualizar aqui um pouquinho, se você viu o remetente dessa carta, ela não está escrita eu, João, mas ele se descreve como eu, presbítero, tá bom? João aqui se identifica não pelo nome, mas pela sua função.
A gente, pelo conteúdo da carta, pelo seu contexto, a gente não tem dúvida, há inúmeras semelhanças com as demais cartas. Mas ele se descreve como presbítero, e a mesma coisa faz Pedro lá na sua carta, lá no capítulo 5, quando ele diz: eu, presbítero, como vós. Portanto, isso era usual, era comum. Quem que era o destinatário de João? João descreve que esse presbítero, ele escreve a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Aqui há uma grande discussão, acho que até na verdade, assim, teólogos contemporâneos, na sua maioria, eles entendem que essa eleita senhora está se referindo à Igreja de Jesus, de uma forma metafórica, e há de fato, e eu concordo, há de fato boas razões para a gente pensar dessa forma. Por exemplo, no Antigo Testamento, a nação de Israel ela é descrita como esposa, como noiva, como mãe ou como filha. O próprio apóstolo Pedro, quando saúda a igreja que estava em Roma, olha como é que ele saúda essa igreja: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, vos saúda. Bem semelhante ao que faz aqui o apóstolo João. Essa senhora eleita é amada por todos os que conhecem a verdade. Mais uma dica para a gente entender que João está escrevendo para uma comunidade. Muito embora o que a gente pode compreender é que a sua primeira carta, que é mais extensa, foi uma carta que rodou muitas igrejas ali da região do Mediterrâneo, enquanto parece que essa carta foi escrita para uma comunidade mais específica, somente para aquela comunidade. E eu acho que a gente tira a dúvida quanto a isso quando a gente olha lá o versículo 13, a saudação final: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. A igreja irmã te saúda. E possivelmente aqui João, que é líder dessa igreja, envia essa carta a essa igreja irmã. E então aqui eu quero chamar a sua atenção para as lições que João nos traz, porque eu acho, irmãos, que elas são tão atuais e tão necessárias para a igreja. A gente precisa aprender as recomendações de João acerca da preservação da verdade. Então vamos lá. Primeira lição para nós hoje aqui, a gente encontra nos versículos 1 a 4, fica atento aí com a sua Bíblia. A primeira lição é: conheça a verdade. Olha só, eu vou ler o versículo 1 de novo. Diz assim: presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. Que verdade é essa que ele repete tantas vezes? Qual é essa verdade a que João se refere? Bom, lembra da definição que eu dei de verdade, que está lá no dicionário? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que aponta para as coisas como elas realmente são, aquilo que é condizente com os fatos. E agora a minha pergunta para você: quem é criador e mantenedor desse mundo que a gente existe e vive? Quem é aquele que existe antes mesmo que qualquer coisa existisse? Quem é aquele que se define como eu sou, porque ele é sem depender de nenhum de nós? Quem é aquele que subsiste, que nele subsistem todas as coisas? Quem é aquele que a Bíblia diz que é o princípio, é o fim, é o alfa e o ômega? Irmãos, a verdade dita aqui por João se refere, aponta para Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e tudo aquilo que procede de Deus, a sua obra, os seus ensinamentos, o seu Espírito Santo, tudo aquilo que Deus faz e ensina é a encarnação da própria verdade. E é essa verdade que eu e você, enquanto igreja, somos chamados a preservar. Essa é uma linguagem muito repetitiva e característica de João, lá nos Evangelhos. Se você for lá para João capítulo 14, versículo 6, eu acho que você e eu conhecemos esse texto que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. E
O texto que foi lido aqui pelo Gessé, capítulo 17 de João, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus se diz a verdade, Jesus fala da sua palavra como a verdade. Percebe que essa verdade que se concentra em Deus e tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele ensina. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, na vida, a gente precisa entender que não há vida cristã e não há comunidade cristã, vida comunitária entre os cristãos, se não for por meio daquele que é caminho, verdade e vida. Não haverá arrependimento e convicção de pecado senão pela ação do Espírito, que é o Espírito da verdade. Não haverá discipulado verdadeiro e santificação se eu e você não formos tratados pela verdade que é a palavra de Deus. Tudo na vida cristã gravita, gira em torno da verdade. Então o presbítero escreve a essa igreja amada e repete várias vezes. Nós já lemos o versículo 1, versículo 2, ele diz: por causa da verdade que permanece em vós. Versículo 3, ele saúda a igreja com graça, misericórdia e paz, e que Deus Pai de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Olha a verdade de novo. Versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade. É necessário que a gente conheça essa verdade, porque sem conhecer essa verdade, não há sequer vida cristã. Segunda lição para nós: andem na verdade. Irmãos, como João, e como a gente foi incisivo e repetitivo nisso aqui. Você sabe que quando eu estava estudando e preparando esses sermões todos em João, eu falava assim: puxa vida, Senhor, mas nós vamos falar disso de novo. Por isso que é bom a gente pregar expositivamente, né? Porque a gente prega o que a Bíblia manda aqui para nós. Porque de novo João vai falar sobre andar de acordo com os mandamentos de Deus, sobre amar os seus irmãos. E ele é incisivo sobre andar na verdade. E aqui é um movimento lógico, consequentemente lógico. Aqueles que conhecem a verdade são habitados pela verdade e são chamados a andar nessa verdade. É preciso que você entenda que, na compreensão de João, andar nessa verdade é viver de acordo com essa verdade. É existir em tudo aquilo que a gente faz norteado por essa verdade. Trabalhe, tenha o seu lazer, relacione-se com os outros, viva a sua vida em qualquer aspecto, em qualquer momento, em qualquer lugar, norteado por essa verdade. João se alegra porque nessa igreja ele encontra aqueles que andam na verdade de acordo com o mandamento que receberam. Isso traz alegria ao seu coração. Nos versículos 5 ele também diz isso: agora, Senhora, peço-te que não como se escrevesse mandamento novo, senão como tivemos desde o princípio, amemos uns aos outros. De novo, o amor ao próximo. Versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Para João, há algo simples aqui: quem ama a Deus obedece a Deus. Quem ama a Deus anda na verdade. Você entende que essa é uma condição que a gente não pode abrir mão, porque o nosso andar com Deus é reflexo imediato do nosso amor para com o nosso Deus. Esse andar guiado pela verdade. E é importante que você entenda isso, tá? Duas coisas que eu quero ressaltar para você a esse respeito aqui: andar na verdade. Andar na verdade é obediência aos mandamentos, e esse é um dos testes da vida cristã. A gente encontra isso de forma muito aqui, a gente encontra nessa epístola: aquele que ama a Deus obedece os mandamentos de Deus, isso eu já disse. E se a nossa obediência, ou seja, andar na verdade, evidencia a nossa filiação a Deus, presta atenção numa coisa: a nossa obediência, ela questiona a nossa filiação, e mais,
ela põe em xeque o testemunho da verdade. Aqui eu quero me ater mais um pouquinho e conversar um pouco sobre isso com você. Para João está muito claro e a gente precisa trazer esse teste da fé para a nossa vida. Olha para como você está vivendo. Porque você diz que ama a Deus, mas você precisa viver de forma coerente com o amor que você professa. Portanto, se a sua declaração de fé é uma e a sua vida e o seu andar é outro, tem alguma coisa errada, e esse é um teste de fé que João coloca para você. Aí o prejuízo é seu e você precisa estar atento para isso. Mas há uma outra questão. O nosso testemunho, na verdade, quando a gente é incoerente com a nossa fé, a gente macula o testemunho dessa verdade. Irmãos, e como isso é um problema gigantesco nos nossos dias. Final de semana passado a gente teve aqui a nossa... Foi fim de semana passado? Foi o curso de evangelismo? As coisas têm passado tão rápido, né? Quinta, sexta e sábado a gente teve aqui um curso de evangelismo. Quando foi no sábado, a gente dividiu em grupos e a gente foi aqui para a Praça do Relógio e a gente foi abordar pessoas de uma forma bem direta, evangelismo. A gente estava conversando com um senhor, um outro rapaz. Ele nem esperou a gente chegar, ele chamou a gente. Estava eu, o pastor William e o Vitinho. Ele disse, ei, vem cá. E ele então chamou a gente para conversar e nós o abordamos e fomos falar da mensagem de salvação, do evangelho. E ele diz assim, eu já fui da igreja. Você foi da igreja? Então ele começou a contar uma história, mas por que você não está mais na igreja? Ele disse, olha, eu... E a fala dele, ele estava igual o Fuscão preto, cheirando álcool e fumando sem parar. Quer dizer, mas o fumando sem parar não estava, mas cheirando álcool estava forte. E embora ainda consciente, ele dialogava com a gente e ele estava dizendo assim para nós, olha, eu fui da igreja, mas aconteceu algo que me decepcionou e eu não acredito mais. E o que aconteceu? Ele disse, olha, um diácono da igreja assediou a minha esposa e teve uma relação extraconjugal com ela. E eles até hoje têm um relacionamento e tudo isso acobertado pelo pastor da igreja. Percebe que na cabeça dele, se há esse tipo de comportamento dentro da igreja, aquilo que vocês chamam de verdade, para mim se torna uma mentira. Você sabe que o apóstolo Paulo alerta os judeus dizendo que o nome de Deus é desonrado por vossa causa? Irmãos queridos, como a gente tem que tomar cuidado? Eu sempre divido com vocês algumas histórias que inevitavelmente a gente tem quando o fato de que eu sou pastor e alguém pergunta e a gente diz que é pastor e sempre vem uma reação muito curiosa, né? Bom, duas situações bem rapidinhas. O mês passado foi aniversário do meu cunhado, a gente foi comemorar com ele num restaurante lá, eu encontrei um amigo de ensino médio. Eu ia falar segundo grau, mas segundo grau é para velho, é de ensino médio. E encontrei um amigo de ensino médio e Dani conhece ele, e ele veio, a gente se abraçou e a gente jogou muito futebol junto. Eu fazia isso, viu, gente? E a gente jogava bola. Eu estudei aqui na EIT, aqui em Taguatinga Centro, e ele me perguntou, e aí, Adriano, como ele sabe que eu sou pastor? E aí, como tá bem, como é que tá a vida? Eu falei, rapaz, trabalhando muito e tal. Tá em qual igreja? Eu falei, olha, eu tô o legal é descrever a primeira igreja. Tá, sabe aquela igreja grandona, verde, lá na Sandu? Todo mundo acerta. Eu falei, eu tô lá na primeira igreja. Eu falei, então lá, a igreja é sua? Aí eu, mas... Sua? Como assim? Eu acho que na cabeça dele, vocês são meus, gente. Propriedade, sim. Isso aqui é meu. Não, não é minha igreja, a igreja onde eu sirvo, onde eu sou pastor. Segundo exemplo, essa semana, há bem pouco tempo, eles abriram uma padaria lá perto de casa, boa, ninguém está me pagando nada, chama Padoca, tá? Não estou fazendo merchan aqui não.
Eu não vou ganhar desconto por falar isso, não, mas é uma padaria boa, bem arrumadinha. E aí eu estava voltando para casa, já de tardezinha, não tinha ninguém em casa. Eu falei, a chance do lanche ficar mais barato, que eu vou sozinho, né? Então fui na padaria e quando eu estou chegando, foi naquela quinta-feira, estava muito frio. Eu estava todo paramentado, estava de cachecol, estava de óculos escuros. E eu, quando fui entrando, ouvi a voz, Adriano. Gente, a gente não se esconde, tá? E aí quando eu vi, era minha vizinha. Oi, tudo bem? E a gente cumprimentei, e depois ela foi embora, eu fui comer o meu cuscuz e meu café com leite. E no outro dia eu encontrei de novo ela no prédio, e a gente começou aquela conversa de vizinho, né? Oi, lá, tá legal, você estava lá na padaria, puxa, legal aquela padaria, uma padaria nova. Ela disse, pois é, legal e cara. E aí eu, com a minha boca muito grande e sem querer perder a piada, o marido dela é funcionário do Banco do Brasil. Aí eu disse assim para ela, olha, é a padaria cara. Eu falei, esse pessoal de Águas Claras acha que todo mundo aqui é alto funcionário do Banco do Brasil, né? Ela falou, e pastor. Toma distraído. Fiquei, fiquei... Ela foi rápida, mais rápida do que eu consegui responder, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né, gente? Toma. Aí, beleza. Sei que depois eu fiquei ali matutando e tanto o meu colega de ensino médio quanto essa minha vizinha, ambos me conhecem e eu acho que eles não fazem uma imagem ruim de mim. Rafa, eu estou vendo você aqui, você não escapa, porque você é do Banco do Brasil e você é pastor. Você é rico, viu? E então eu estava pensando que ainda que eles não façam uma ideia ruim de mim, você percebe que no imaginário dessas pessoas, a figura do pastor não é uma figura bem cotada? Você percebe? Por que isso acontece? Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando nós andamos de forma contrária a essa verdade, a gente macula um nome que é maior do que o nosso. Você mancha um testemunho de uma igreja que é noiva de Jesus Cristo. Você já parou para pensar nessa responsabilidade? Você não treme diante de Deus, diante de uma responsabilidade como essa? Portanto, ande na verdade. Essa é a recomendação de João para nós. Terceira lição para nós hoje é permaneça na verdade. Vamos lá para a Bíblia, olha o que diz aí, versículo 7. Versículo 7, permaneça na verdade. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Verso 9 agora. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Bom, eu já disse para você que João escreve em tom de alerta para a igreja. E por que esse alerta? Por que essa chamada na igreja? Irmãos, há falsos mestres rondando a igreja. Você acha que é diferente de nós? Olha como essa carta é tão válida para nós. Esses falsos mestres são chamados de enganadores e mais, são chamados de anticristo. Naquele tempo, eles estavam questionando, eles tinham muita dificuldade de entender como é que Jesus podia ser filho encarnado de Deus. E a gente já falou bastante sobre isso. Era necessário que Jesus viesse em carne. Ele era totalmente homem, totalmente Deus, mas eles não concebiam, e, portanto, havia possivelmente aqueles que faziam parte da seita chamada gnosticismo, que questionavam o fato de que Jesus era verdadeiramente homem. Questionavam a possibilidade de Jesus conciliar
a sua humanidade com a sua divindade. E então João deixa transparecer isso, inclusive quando ele saúda a igreja na paz, na misericórdia, e ele fala da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Irmãos, há 2 domingos atrás eu falei para vocês do meu lamento muito sincero do meu coração. Esse ano de 2022 fazem 30 anos da minha caminhada cristã, desde aquele dia, daquela conversão, na Páscoa de 1992, quando eu tinha 14 anos de idade. E ouvi o gracioso chamado irresistível de Jesus Cristo. De lá para cá, eu vi tanta gente se afastar do caminho. Tanta gente que levantou as mãos aos céus, que declarou amor a Jesus. Tanta gente que já não está mais conosco. Não porque morreu, mas porque abandonou essa confissão de fé. E eu fico muito triste porque eu vejo cada vez mais pessoas outrora muito firmes no fundamento da fé cristã começarem a negociar essa fé, a abrir mão vagarosamente de aspectos que foram fundamentais. Irmãos queridos, olha aqui para mim, não seja ingênuo. Os falsos profetas estão por aí. Os enganadores aparecem de muitas formas e ensinam de muitas maneiras. E escuta uma coisa, eles são extremamente convincentes. Extremamente convincentes. Ora, João alertou tantas vezes, lá na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se eles procedem de Deus, porque os falsos profetas têm saído mundo afora. Não nos iludemos. Eu tenho a plena convicção de que a gente vive em um tempo descrito por Paulo a Timóteo, quando ele diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, escuta só o que diz, alguns apostatarão, ou seja, abandonarão a fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha o que o apóstolo Paulo também diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qualquer semelhança não é mera coincidência com os nossos dias. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que eu tenho visto na vida de muitos cristãos, que outrora eu pensei que estavam muito alicerçados na verdade, um abandono gradual e perigoso. Deixa eu dizer para você uma frase de John Wesley que eu nunca mais me esqueci desde a primeira vez que eu a ouvi. O que uma geração tolerar, a outra abraçará. Você percebe que o que para você era valor moral inegociável já não é mais para essa geração? O que para nós era fator inquestionável na Bíblia, hoje a gente diz, já não é tão assim. Você não acha isso perigoso? E eu não estou falando de legalismos, eu não estou falando de obrigações meramente religiosas que não são estabelecidas na Bíblia. Eu estou falando de fundamentos e valores eternos, sem os quais a nossa vida e a nossa fé ruirá. Há uma autora norte-americana, famosa, ainda viva, chama Joni Eareckson Tada. E olha o que ela escreve, bem semelhante ao que diz John Wesley. E aos poucos, embora ninguém se lembre exatamente quando aconteceu, o impensável tornou-se tolerável, e depois aceitável, e depois legal, e depois aplaudível. Esse é o tempo que a gente vive. De tantas formas, dentre tantas formas de nos levar para longe da verdade, não se iluda, porque essa será
uma tentativa constante do diabo na sua vida, te levar para longe da verdade. Aqui, o apóstolo João, ele ressalta uma dessas formas. Está lá no versículo 9, olha aí comigo aí. Todo aquele que ultrapassa a doutrina, e a palavra aqui doutrina é didaquê, algumas Bíblias traduzem como ensino, tá bom? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo nela não permanece, não tem a Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Irmãos, a gente entende que nós não podemos nem ficar aquém daquilo que a Bíblia ensina, nem ir além daquilo que ela ensina. E aqui é óbvio que há uma clara referência aos gnósticos, porque os gnósticos, eles achavam que eles tinham, a palavra gnose é conhecimento, tá? No grego. Eles achavam que eles tinham um certo conhecimento especial de Deus, que só eles poderiam acessar. O apóstolo Paulo escreve firmemente contra essas doutrinas lá na sua epístola aos Colossenses. A frase de João Calvino é maravilhosa e serve de alerta para nós. Ele diz assim: quando Deus resolve fechar a sua boca, eu desisto de inquirir. Irmãos queridos, nesses meus 30 anos de caminhada cristã, nesse Brasil chamado evangélico, eu já ouvi tanta coisa. Tantos rumores de um novo mover, tantas notícias de uma nova unção, de um novo tempo de Deus para o povo de Deus. Eu já vi unção do sopro, unção do riso, unção da queda. Já vi gente dizer que recebeu dente de ouro. Já vi igrejas adotarem os modelos mais diversos porque foram propagandeados como o último meio determinado por Deus para a existência e para o crescimento da igreja. De igreja com propósitos ao modelo dos 12. E eu também já vi tudo isso aí passar. E o que eu vi foi gente que correu freneticamente de um mover atrás do outro se cansar. Eu vi gente que disse que caiu no chão pelo sopro do poder do Espírito, mas que não levantou com mais santidade. Eu vi gente dizer que riu e deu gargalhadas pela unção do Espírito, mas que jamais manifestaram alegria pela suficiência da sua relação com Jesus Cristo, da alegria suficiente que Jesus Cristo nos dá. Tudo isso passou. E sabe o que permanece? Permanece quem ficou firme na rocha, que é Jesus Cristo. Permanece aqueles que não abriram mão dos ensinos, doutrina é a mesma palavra, dos apóstolos, aqueles que se refugiaram na única regra de fé e prática. Entenda isso. Irmãos, a gente precisa estar firme nessa verdade. A gente precisa permanecer nessa verdade, porque as coisas mudam aí fora, mas essa verdade permanece. Quarta e última lição: proteja a verdade. Olha comigo agora, versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, lembra, ensino, não recebais em casa e nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Olha que para mim a gente precisa entender esse versículo, tá bom? Para você não virar um vizinho mal educado, tá? Então você talvez esteja pensando, então eu não posso receber na minha casa ninguém que professe a mesma fé que eu. Não, não é isso. Deixa eu te explicar. Para a gente entender essa orientação de João, a gente precisa entender o contexto e os hábitos da época. Ora, gente, uma região do Mediterrâneo, possivelmente essa igreja que João escreve, a região de Éfeso, Turquia, por ali,
a gente tem ali os primeiros anos da era cristã, onde os pregadores itinerantes, como Paulo, dependiam demasiadamente da hospitalidade das casas que os recebiam, tá? Essa época, e é interessante o quanto que às vezes Paulo, quando escreve cartas de recomendação, dizendo fulano, receba ciclano aí como um dos nossos, porque isso trazia confiança, e isso fazia com que as pessoas abrissem as portas. Mas presta atenção numa coisa, onde é que as igrejas funcionavam? Tinham templos? Não, as igrejas funcionavam nas casas. Você receber um falso profeta como esse era dar a boa-vinda a ele e dar a ele uma plataforma para que ele divulgasse as suas mentiras. Porque assim que você o recebe, ele tem acesso à sua casa e era comum. Nós temos aqui o nosso missionário, o apóstolo Paulo. A gente vai se reunir no dia do Senhor e o apóstolo Paulo vai expor as escrituras para nós. Então o que João está dizendo é: não facilite o trabalho desses homens, não facilite a divulgação das suas mentiras. O texto também diz assim: não lhes deis as boas-vindas. Um dos comentaristas que eu li, o Howard Marshall, ele diz que esse cumprimento, essas boas-vindas eram mais do que uma saudação, era uma expressão positiva de encorajamento. Ou alguns afirmam que você saudar alguém na paz de Cristo, a sua saudação é o reconhecimento de que aquela pessoa é seu igual, seu irmão em Cristo, membro da mesma família da fé. Então presta atenção no que João está fazendo aqui, o que João está dizendo. Ele está dizendo: vamos proteger a verdade. Percebe o quanto isso é importante para nós? O quanto isso é importante para a igreja. A gente precisa proteger essa verdade, e aqui eu pensei em algumas formas como a gente pode proteger essa verdade. Primeiro, irmãos, olhem para mim, parem de dar ouvidos aos vendilhões da fé. Parem de dar ouvidos. Eu fico meio constrangido de citar nomes, mas eu fico ainda mais constrangido quando eu vejo irmãos firmes na fé dizerem que ouvem na TV pregador X ou pregador Y. Pegue a Bíblia em suas mãos e ouça aquele pregador e me diga se ele é digno de ser ouvido. E me diga se as palavras são coerentes. Selecione melhor as pessoas que alimentam a sua alma. E presta atenção, submeta todo e qualquer pregador ao crivo das Escrituras, seja um pouco mais bereano. Isso serve para mim, tá bom? Avalie as minhas falas, a dos pastores aqui, porque não há nenhuma autoridade que seja maior que a autoridade da Escritura. Essa é a autoridade sobre nós, essa é a autoridade onde a gente baliza a nossa fé, é regra de fé e prática. Segunda dica para você: alimente-se da verdade. E aí a minha pergunta, que você não precisa responder: você se alimenta dessa verdade? Você lê a Bíblia diariamente? Você ora? Você fala com Deus? Você sabe que eu falei de pregadores da TV, a gente já viu de tudo. Um dia eu vi o cara terceirizar o jejum. Já ouviu falar de jejum terceirizado? Você não dá conta de fazer jejum, não tem problema não. Eu vou jejuar para você, você chega, me dá a oferta e eu vou orar por você. Belo negócio. Você não dá conta, eu jejuo, você vem, dá a oferta. Terceirização do jejum. Eu já vi terceirizar muita coisa. Jejum foi a primeira vez. Gente, não é piada, está aí aos montes. Às vezes a gente quer viver a nossa fé escorado na fé da minha mãe, na fé da minha avó. E louvado seja Deus por aqueles que estão perto de nós e que são um exemplo de fortalecimento para a nossa fé. Mas você precisa fortalecer a sua própria vida cristã, e as contas que nós prestaremos individualmente perante o Senhor. Portanto, alimente-se dessa verdade.
Terceiro, fortaleça-se nessa verdade. Eu disse há algum tempo aqui que o J.K. Smith, ele escreveu um livro, Como Não Ser Secular. Ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse assim, que a fé bate no coração de todo incrédulo, bate na porta do coração de todo incrédulo, assim como a dúvida bate na porta do coração de todo crente. Você já passou por algum momento fraco na fé? Eu já passei. Já tive crises. Já duvidei. Já fiz a oração de Asaf no Salmo 73, onde a minha fé ficou por um fio. O apóstolo Paulo já me avisou lá em 1 Coríntios, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Irmãos, a sua fé será constantemente bombardeada. As suas convicções serão cotidianamente questionadas. Minha pergunta aos pais: você percebe que os seus filhos fazem perguntas diferentes da que você fazia aos seus pais? O meu apelo aos pais: leiam bons livros. Há muitos recursos que nos são oferecidos. Leiam bons livros para você dar boas respostas. O Evangelho é verdadeiro. E a gente precisa de substância para oferecer essas respostas. Você escuta pregadores sólidos? Você anda com amigos na fé? Porque na hora que a gente fraqueja, são esses amigos que nos chamam para oração e que nos sustentam no dia da nossa fraqueza? Irmãos queridos, fortaleçam a sua fé. Porque ela pode fraquejar ou mesmo sucumbir no dia da adversidade. Defenda a sua fé em amor. A gente não quer preservar a verdade? E presta atenção numa coisa. Preservar a verdade é algo que a gente faz não só para o meu próprio bem, mas para o bem da posteridade. Eu quero que os nossos filhos e netos e gerações vindouras carreguem a bandeira do Evangelho. Mas como? Se nós não ligamos para a defesa dessa bandeira. Irmãos, sabe o que Pedro diz na sua carta? Lá no capítulo 3, ele diz que eu e você precisamos estar prontos para a razão da esperança que há em nós. Todo cristão precisa saber articular bem a sua fé, porque ela vai ser questionada. E deixa eu te dizer uma coisa, clichês pobres já não convencem mais. Palavras rasas não abalam as estruturas de corações endurecidos. A palavra de Deus é eterna, sim, e é verdadeira. E a gente precisa conhecer profundamente essa verdade. Conhecer, viver e defendê-la pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Essa palavra faz sentido e somente o Evangelho traz as respostas para as grandes perguntas da nossa vida. Por que eu estou nesse mundo? A palavra nos dá propósito. Qual é a razão do sofrimento? Qual é o propósito da minha existência? A palavra de Deus nos dá essas respostas e a gente precisa saber articulá-las. Olha que frase maravilhosa do C.S. Lewis, ele diz assim: eu creio no cristianismo como acredito no sol, que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Através das lentes da palavra, todas as coisas passam a fazer mais sentido. João associa, agora preste bem atenção, João associa a verdade e o amor. E eu preciso fazer um desabafo com você. Como tem crente chato na internet, gente. Gente muito boa, que gosta de bons livros, mas é um chato de galocha, gente. Porque não tem nenhuma habilidade para defender essa fé com amor. Gente, o próprio João associa, lá no versículo 4, ele exorta a gente a andar na verdade, e lá no 5 ele diz, nos mostra que essa verdade é de acordo com os mandamentos de Deus, e o versículo 5 mostra que esse mandamento é o amor. Essa articulação da verdade em amor, isso não quer dizer, presta atenção, o amor conforme a definição divina, não quer dizer que você é fraco, não.
Isso quer dizer que você vai ter mansidão. É isso que o próprio Pedro disse aqui, que ele manda a gente a saber, a dar a razão da esperança que há em nós. E aí, isso no versículo 15. No versículo 16, ele emenda dizendo que a gente precisa fazer isso com mansidão e temor. Jovens, olhem para mim, a turma que é apaixonado pela teologia reformada. Eu sou um defensor nós falamos aqui sobre doutrina. Eu sou um defensor da teologia reformada e ela é encantadora, porque eu acho que ela é muito coerente com aquilo que a Bíblia diz. E a gente tem visto no nosso país um efervescer e um crescimento das igrejas que são muito mais balizadas na palavra, e louvado seja Deus por isso. Mas tem gente que fica tão encantada quando conhece essa teologia que sai atropelando todo mundo. E a gente tem que tomar cuidado. O John Rigney trabalhou muito tempo com o John Piper. Ele escreve no livro dele, Coisas da Terra, ele fala sobre a teoria da jaula, do calvinista na jaula. Sabe o que é isso? Ele falou assim, quando você tem um novo convertido na igreja reformada, na igreja presbiteriana, você tem que pegar e pôr ele na jaula por um mês, com a Bíblia de Genebra na mão, lá na parede um quadro do John Wesley. Ele vai cansar de tacar a Bíblia na cara do John Wesley, que é arminiano. Aí depois, quando ele estiver bem cansadinho, você chama um presbítero sábio, você põe do lado dele. Fala assim, você está calminho, meu filho? Então vamos aprender agora. Vamos aprender a ser humilde, a ser amoroso, sem abrir mão da verdade? Vamos. Irmãos, a gente encerra aqui e eu quero conclamar você a conhecer essa verdade, a andar nessa verdade, a permanecer nessa verdade, a lutar por essa verdade. O mundo aí fora está à procura eles não acreditam na verdade, mas eles estão à procura de plausibilidade. Faz sentido isso que você crê? Mostre para ele como faz. Eles estão à procura de coerência, e é por isso que o seu testemunho é tão importante. A sua proclamação precisa estar atrelada a esse testemunho. E agora entenda uma coisa, lá no versículo 8, para a gente encerrar. Olha o que diz aí o texto. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Presta atenção numa coisa. Sabe por que é seríssimo isso que a gente está falando? Porque o que nós estamos falando é um assunto que tem consequências eternas. Eternas. Nós estamos falando de uma verdade que tem o poder de te tirar do inferno ou de te lançar no inferno. Você está tranquilo quanto ao seu destino eterno? Ou você acha que isso é ilusão de crente? Ou você acha que isso é herança da Idade Média que a gente carrega e que a gente usa para assustar aqueles que não andam com o Senhor? Você está seguro nessa verdade? Você está seguro de que sua vida está garantida pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré? Você entende que nós estamos falando de uma verdade que vai ser determinante não só para a forma como a gente vive esta vida, mas para onde a gente irá na próxima vida? É sério o que a gente está falando. Então faça um favor a você. Ouça o que o Espírito diz à igreja e reflita no que a palavra nos exorta. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, santo, a tua palavra é a verdade que nos santifica. E se a tua palavra, através do teu Espírito Santo, não instruir os nossos corações, nós continuaremos na mentira. Mas é pela verdade que seremos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha para a igreja de Jesus. Olha para essa igreja. Que ela seja baluarte da verdade. Que ela seja sustento dessa verdade. Que ela seja plataforma e luzeiro da verdade. Verdade essa refletida na vida de cada irmão. Em todo lugar onde nós pisarmos. Que a luz de Cristo e da sua verdade resplandeça através das nossas vidas,
para que haja menos trevas e que o nome de Deus seja glorificado em tempos tão difíceis. Nós oramos e louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém.